Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4.8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. Já não consegue enxergar um cenário possível mais. E você negociar com alguém num cenário desesperador desse, nem negociação vai existir. Você vai falar, não quero mais, né? Você tem que dar para ele uma luz além da possibilidade. E o que você falou é tão realidade que, a começar pela minha contratação, a primeira barreira depois do momento em que você se enxerga extremamente endividado é contratar um escritório de advocacia que consiga atender seus anseios e pagar os honorários. Né? Você vai assumir uma outra receita, né? Uma outra dívida. Mais do que a dificuldade, eu tive que desenhar uma trilha, te mostrar essa trilha. A advocacia tem muitos pontos de vista diferentes e eu acho que o que a gente entrega no final do dia é a nossa experiência, a nossa vivência. Eu não tenho carta na manga. Né? Ninguém me contrata para falar assim, me contrata primeiro que eu vou te mostrar como é que vai ser. Se eu pudesse acelerar o tempo dentro do nosso diagnóstico e te colocar daqui 2 anos, essa seria talvez uma vontade minha, porque se a gente seguir esses frames, a gente consegue resultado sair disso. Viu. E para mim isso tem uma lógica que faz muito sentido. Abrir um negócio, como qualquer outra coisa que a gente vai fazer na vida, impende um processo decisório. Né? Ninguém vai trombar contigo na rua e vai falar assim, vamos abrir uma empresa? Eu tenho dinheiro, você tem um podcast? Né? Então a gente precisa ter, além de outros aspectos, a gente precisa tomar a decisão de falar assim, eu quero empreender em determinada área. O problema começa aí. Os nossos processos decisórios, de processo não tem nada. A gente não consegue construir uma decisão. Né? O brasileiro... Até tinha uma propaganda política que tinha um viés dizendo assim que o brasileiro não desiste nunca. Talvez esse seja o nosso problema. A gente acreditar que essa garra, que essa força, que esse instinto que a gente tem de sobrevivência, de querer vencer na vida, esteja ligado necessariamente com o processo de assertividade no empreendedorismo, né, nos nossos negócios. Então, se a gente parar para pensar bem no nosso íntimo, os nossos processos decisórios, eles são muito ligados a uma alta motivação, a uma alta impulsividade e a pouquíssima informação. Se a gente pegar modelos de países desenvolvidos, e quando eu falo de país, não tem um território geográfico que se desenvolve, é um povo. Isso está ligado à cultura, à história daquela nação. Mas um americano, por exemplo, tem um processo que o nome já fala, make a decision. Ele constrói a decisão. Talvez a gente os veja de uma maneira, esses caras são muito frios, são nada. É que se eu construo um processo decisório, eu não tenho muito o que comemorar, não. O resultado vai ser, muito provavelmente, a assertividade. Então, talvez aquele aspecto ligado, né? Lá quando a gente vai idealizar um negócio e a gente vai se conectar a fatores emocionais de quem está perto da gente, isso mesmo, eu te apoio, eu te dou força, o marido põe dinheiro, o pai ajuda, e aquele lance todo acaba acarretando aí processos emocionais que tiram muita racionalidade. Hoje empresa nenhuma tem plano de negócio mais, né, cara? Eu não vou dizer empresa nenhuma. Eu digo que em algum momento você vai se encontrar fazendo o que a gente no mercado chama de BP, né? Que é o business plan, que é o plano de negócio. Uhum. Em algum momento você vai ter que colocar a casa em ordem. Talvez chegue, seja um costume nosso de a gente tentar buscar a prosperidade baseado em pouco fator racional, né, com muita motivação, como eu disse, com muita impulsividade. Aí entra um outro fator, que vem lá do latim, que é o alia. Os processos começam a ficar aleatórios, sem um posicionamento bem definido de etapas, de funções, e chega um momento que eu preciso oxigenar. E talvez esse seja o momento da principal tomada de decisão. Mantenho o meu negócio, fecho o meu negócio, e eu encontro muitas pessoas lá no meu escritório nesse momento, né, de que eu estou precisando de uma outra análise, eu preciso saber
Porque quando acaba a motivação, Rodrigo, muita coisa acaba. Sim. Muita coisa. Eu acho que tudo se inicia com um processo de motivação. Não há dúvidas disso. Mas ela não é o combustível para te manter dormindo e acordando a vida toda. Né? Nós precisamos de outros ingredientes aí e talvez buscar a motivação em momentos de baixa, em momentos onde o meu mercado oscilou. E eu acho que é o processo cultural nosso. Né? Nós vivemos essa vida, isso é uma questão cultural, os números são alarmantes. Né? O Robertinho estava comentando dos números aí de empresas que fecham. O cenário atual agora, fechado em agosto, em julho desse ano, é que 79,8% da população das famílias brasileiras estão endividadas. Deste número, mais de 40% estão inadimplentes. Né? Eu entendo o endividamento quando eu tenho alguma parcela de alguma coisa. Inadimplente é que eu estou com alguma coisa atrasada. Não estou pagando, né? Deste número, mais de 30% das famílias brasileiras comprometem 30% da sua renda com parcelas. Absurdo. E aí, no final das contas, eu tenho que... Seria cômico se não fosse trágico, mas o brasileiro é um excelente poupador. Porque, cara, deve ser um povo que mais paga juro no planeta. Só que ele paga para o outro. Ele paga para um sistema que entendeu a dinâmica, que vive numa ambiência, né, que o empreendedorismo não muda, que vive a ambiência da alta motivação, que vive a ambiência do consumo por impulsividade e que parece que essa maré não baixa. Né? Então, instituições financeiras estão na hype e vão sempre estar se o nosso modelo de mentalidade não mudar. Pô, deve ser o melhor momento do seu negócio nos últimos anos, então. Como é que eu vou falar isso sem ser arrogância? Sem ser arrogante? Não dá pra falar isso. Não dá. Você matou. Mas no meu mercado não tem crise, mano. Né? Não tem jeito de eu falar que o meu mercado tem crise. O meu mercado tem, talvez, mesmo que eu não consiga enxergar desse jeito, uma alta competitividade, porque tem entrega aí de todo jeito. Tem escritório fazendo promessa de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Sim. E eu acho que a grande sacada não foi pensar no mercado, no que ele pôde ou pode me retornar financeiramente. Eu nunca advoguei por dinheiro. E isso não é piegas. É claro que isso é relevante para todo mundo. Mas o meu foco foi tentar, talvez, dar o primeiro auxílio. Quando eu comecei a advocacia, eu era tão motivado para ajudar os clientes que passavam por mim, que os caras que não tinham grana para pagar as custas processuais, eu bancava. Só que eu tinha um cheque especial de R$200 de estudante. Entende que eu não consigo te explicar racionalmente o motivo? Eu queria não te ver nessa situação e falar assim, mano, cola aqui que em 2 anos você vai ver como é que você vai estar, em 18. E o meu plano é esse. E hoje eu encontro grandes empresários que passaram, tiveram uma história comigo, que lá atrás, e falaram assim, você não tinha muita entrega para fazer, mas o que você tinha era, eu tô com vocês e vamos junto. E acabaram que, comprando ou não essa ideia, nós conseguimos sair de situações a 4 mãos, a 6 mãos, com processos estruturados de tomada de decisão, né? Com ânimos acalmados, com um processo de mentalização ou de mentalidade de maneira mais visual, mais perceptível, e eu acho que é isso. Eu ainda continuo convicto de que minha parte jurídica talvez não represente 10% dos problemas que os meus clientes têm. Bruno, você falou bem agora, antes de falar aí como é que você começou sua motivação bancando suas primeiras causas, e parabéns. Cara, você falou da mentalidade do brasileiro, de que ele paga mais juros do que a maioria dos outros países, e que as instituições financeiras são as grandes vilões. E eu vi outro número que, 80%
do que é cobrado pelos bancos é, tipo, abusivo. Não tem ninguém que possa controlar isso. É o próprio mercado e eles vão continuar, porque 80% é um número tão estranho pra gente perceber, como 800 mil empresas fechadas em um ano no país. É imoral, né, mano?